Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no 32º dia das nossas meditações quaresmais e estamos falando sobre as virtudes cardeais. Hoje nós iremos refletir sobre a última virtude cardeal, que é a virtude da temperança. O catecismo ele define esta virtude da temperança da seguinte forma: a temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados, assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro do limite da honestidade. A pessoa temperante orienta para o bem os seus apetites, as suas inclinações sensíveis e guarda uma santa discrição e não deixa se levar pelas paixões do seu coração. A temperança, ela confere a nós uma saúde interior, ela é um equilíbrio, ela é a busca do equilíbrio no nosso ser interior para vivermos aquilo que Deus quer de cada um de nós. A virtude da temperança, ela muitas vezes ela é referida no Antigo Testamento e no livro do Eclesiástico especialmente, onde nós podemos ler no capítulo 18, em que nos diz: não te deixes levar por tuas paixões e refreia os teus desejos. No Novo Testamento, esta virtude da temperança, ela é chamada de moderação ou de sobriedade. E na carta a Tito, nós podemos ler o seguinte: devemos viver com moderação, justiça e piedade neste mundo. A virtude da temperança, ela ocupa um lugar essencial na prática da ascese, dos exercícios para a nossa disciplina, para alcançarmos o nosso equilíbrio espiritual, pois a abstinência, o jejum e as outras virtudes, elas são justamente virtudes anexas à virtude da temperança. A temperança, ela tem um sentido e uma finalidade que é ordenar o interior da pessoa. Desta ordem e somente dela brotará a paz de espírito, a tranquilidade de espírito que nós tanto procuramos ao longo da nossa vida. Temperança quer dizer, desta forma, realizar a ordem no próprio eu, é ordenarmos o nosso ser interior. Agir com temperança é agir sobre si mesmo, agir sobre o nosso próprio interior e percebermos os movimentos que se passam dentro de nós e sermos capazes de orientá-los para Deus, orientá-los para fazer a vontade de Deus. O homem tanto pode agir sobre si de maneira egoísta, como ele pode agir também de maneira desprendida. Agindo de maneira egoísta, ele não está sendo, na verdade, temperante. Ele não está praticando esta virtude. Ele está buscando apenas os próprios interesses. Mas ele pode agir de maneira desprendida, fazendo o bem ao seu próximo e, com isso, também disciplinando o seu próprio ser para realizar a vontade de Deus expressa naquilo que é também o amor ao próximo. O homem temperante, nós podemos dizer que é o homem dono de si. A pessoa que tem esta virtude da temperança, ela tem o domínio sobre si próprio. Por isso que um dos nomes desta virtude também é domínio próprio. E nós devemos saber que na nossa vida, assim como nós precisamos avançar muitas vezes, em muitos momentos também nós precisamos de freio. Precisamos pisar no freio da nossa vida, no freio das paixões desordenadas que nos causam às vezes grandes males, e não só na nossa vida, mas também na vida das outras pessoas, quando não usamos da maneira devida aquilo que Deus nos colocou, mesmo aquilo que são os nossos apetites lícitos, aquilo que são as nossas inclinações lícitas. Quando isso é exercido de uma maneira exagerada, exacerbada, pode nos fazer mal e fazer mal também às outras pessoas. Por isso é necessário tantas vezes colocar um freio a nós mesmos. E existem algumas virtudes que são anexas e relacionadas à virtude da temperança. Essas virtudes são a virtude da castidade, a virtude da humildade e também a virtude da mansidão. E existem também alguns pecados, alguns vícios
que são contrários à virtude da temperança, que são principalmente a gula, a luxúria e a intemperança, o excesso nas coisas que nós fazemos. Nós devemos nos lembrar também que a virtude da temperança, ela é um dos frutos do Espírito Santo, conforme São Paulo enumera na carta aos Gálatas, no capítulo 5. Ela é um dos frutos do Espírito Santo e por isso nós precisamos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo para crescermos também nesta virtude da temperança. Eu termino essa meditação com uma citação da primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, em que ele nos diz: Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. São Pedro nos exorta dizendo que nós devemos ser sóbrios e vigilantes sobre a nossa própria vida. Esse cuidado e esta vigilância também que Jesus ensina no Evangelho a nós. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Como texto para meditação ao longo desse dia, eu sugiro a você o texto de Eclesiástico, capítulo 37, versículos de 31 a 35. E como frase para meditação, sede sóbrios e vigilantes. Deus te abençoe.